que maravilha ter vocês aqui mais um dia. Então, se tem gente nova chegando, eu preciso me apresentar sempre, né? Então, eu sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, especialista em sono infantil e eu ajudo famílias com bebês de 0 até os 3 anos a voltar a dormir a noite inteira, ter aí 10, 12 horas de sono noturno, tirar sonecas de qualidade, sonecas que de fato façam aquele bebê ficar bem, ficar tranquilo e que cumpram ali as suas necessidades. A soneca não é um luxo, a soneca não é um capricho, a soneca não é para dar uma descansadinha. A soneca é algo realmente muito importante. Qual que é o nosso conteúdo de hoje aqui? É falar sobre o sono infantil e por que o sono existe. Por que nós dormimos? É para dar uma descansadinha? É o soninho da beleza? É para que a gente dorme? Então, para que a gente consiga entender quais são os prejuízos de fato na saúde, nós precisamos entender o que é o sono, como é que ele funciona e para que ele serve. Então, vou tentar trazer para vocês de uma forma bem dinâmica e sem termos muito técnicos para que vocês consigam pegar a ideia. Primeira coisa que a gente precisa entender: o sono de todo mundo, dos bebês, dos recém-nascidos, bebê de 1 ano, 2 anos, 3 anos, um adulto de 30 anos, 40 anos, de todo mundo, de todas as pessoas existentes. O sono, ele é dividido em ciclos. E cada um desses ciclos de sono vai rodando ali as fases do sono. Então, nós temos as fases de sono leve, as fases de sono profundo. O que acontece que nós temos que entender aqui? Como esse sono, ele acontece em ciclos, é natural que, em média, a cada 2 ciclos, qualquer pessoa na face da Terra, os bebês, eu, você, o seu marido, o recém-nascido, o bebê de 1 ano, 2, 3, ou seja, qualquer pessoa, geralmente a cada 2 ciclos, pode ter um breve despertar ou um semi-despertar. E isso é normal, isso é natural. Isso é fisiológico, que a gente chama. Acordar a cada 2 ciclos é normal. O que não é normal? Precisar sempre de uma intervenção para voltar a dormir. Em qualquer situação, o normal é você ter um despertar ou um breve despertar e entrar novamente num ciclo sozinho, sem necessidade de intervenção. E que essa reentrada no ciclo seja quase imperceptível, ou seja, não traga prejuízos nem na duração da quantidade de tempo mesmo total de sono e nem na qualidade daquele sono. Ou seja, que o bebê não fique agitado, estressado e que não superficialize o sono toda hora. Então, nesses ciclos de sono que vão acontecendo, a cada 2 ciclos tem esse breve despertar, o que não pode acontecer e o que traz prejuízos pra gente é que esses ciclos sejam de fato interrompidos por períodos longos acordado ou por um despertar que aumente ali o estresse do corpinho e que faça o bebê permanecer mais tempo acordado ou que prejudique a qualidade do sono. O prejuízo tá em não conseguir reentrar nos ciclos de sono. Então, o que nós não podemos mais ouvir quietos e aceitar? As pessoas falarem que o bebê não dorme porque ele não tem maturidade para dormir a noite inteira. Gente, ninguém dorme a noite inteira. Ninguém. Todas as pessoas vão dormir e ter breves despertares, semi-despertares, só que tem que reentrar no ciclo naturalmente, sem que isso traga prejuízo. Isso é normal. Dito isso, vamos aprofundar um pouquinho mais para a gente entender dos prejuízos de não dormir. O que acontece? Falei para vocês que nós temos os ciclos de sono. Todo mundo tem os seus ciclos de sono e as suas fases de sono. O que vai variar? Do adulto para a criança, para o bebê, para o recém-nascido? Vai variar a duração do ciclo. A duração de ciclo, ela varia em cada idade. Há uma crescente. Conforme o bebê vai crescendo e amadurecendo, os ciclos de sono vão ficando mais longos. Ou seja, se você tem um bebezinho que está acordando sempre a cada 2 horas, provavelmente ele tem um ciclo de sono de 1 hora. Geralmente, tem um bebezinho aí por volta aí do seu 1 ano de idade, aproximadamente. Bebês que acordam a cada 40 minutos, bebês que acordam a cada 1 hora, tem grande chance de estar superficializando tanto o sono, de estar com sono com uma qualidade tão baixa que ele não consegue sequer emendar 2 ciclos. E aí aquele bebê com despertares de hora em hora, de 40 em 40 minutos, que a gente sabe que acontece e que é tão exaustivo. Não tem nada mais exaustivo do que acordar a cada 1 hora, a cada 40 minutos, né? Então é complicado demais mesmo. O sono leve, ele é conhecido como sono REM. E o sono profundo, ele é conhecido como sono não REM, tecnicamente falando. Não vou entrar muito nesses detalhes com vocês, para vocês não se confundirem. Mas o que acontece? Dentro da fase de sono leve e da fase de sono profunda, todos os bebês passam por essas 2 fases e em cada fase nós temos uma importância diferente, uma importância distinta. Tanto a fase leve quanto a fase de sono profundo, elas se complementam. O sono, gente, ele não é o momento onde não acontece nada, o corpo desliga e relaxa. Não é, muito pelo contrário. O sono é um dos momentos onde o cérebro está mais ativo. Então é fundamental que a gente entenda que o sono ele precisa acontecer
para que as funções do corpo que acontecem durante o sono sejam executadas. Por que não é a mesma coisa o bebê ir dormir 8 horas da noite e dormir até as 6, 7 horas da manhã, do que o bebê ir dormir 10 horas e dormir até as 10 da manhã? Por que não é a mesma coisa? Porque essas fases de sono, esses tempos de sono, o sono leve e o sono profundo, eles respeitam um ritmo circadiano, ou seja, um ritmo de dia e de noite. Do que é dia, o que é noite, quando tem sol, quando não tem sol. E esse respeito desse ritmo, ele é fundamental para que hormônios sejam liberados nas horas certas. E o que acontece? Se você perde o tempo de um sono profundo, ou se você perde um tempo de sono leve, aquele tempo de sono que você perdeu, ele nunca mais volta. Em cada fase de sono, nós temos diferentes eventos acontecendo. E esse sono, essas fases, elas não são divididas de forma proporcional. Cada estágio ainda, dentro de cada fase, uma função específica. Nenhuma fase executa todas as funções que o nosso corpo precisa. Um horário de sono inadequado nunca vai substituir um outro momento de sono perdido. As crianças, elas aprendem muito durante o dia. Elas aprendem acordadas, vivenciando as experiências, com tudo que você proporciona para o seu filho. Às vezes você coloca o seu filho na aula de natação, compra um monte de brinquedo que estimula o desenvolvimento, faz várias atividades durante o dia. Porque sim, eles aprendem enquanto eles estão acordados, mas é durante o sono que eles consolidam todo esse aprendizado. Ou seja, não adianta ter um dia super estimulante, um dia incrível, com muito aprendizado, se o bebê não dorme, porque essa informação, ela não é consolidada da mesma forma, ou seja, com o máximo de potencial que o seu bebê poderia ter. Então, ele pode aprender 1 milhão de coisas durante o dia, mas se ele não tem um sono de qualidade, em quantidade e qualidade de sono, ele não consegue consolidar todas aquelas informações. Durante o sono profundo, nós transferimos a informação ali do nosso hipocampo para o córtex. Ou seja, durante o sono profundo, nós tiramos ali a informação da nossa caixinha ali, do nosso HD, e jogamos lá para nossa caixa preta, lá para o córtex, onde vai ficar armazenado para sempre. É esse momento, durante o sono profundo, que nós tiramos daqui do nosso HD e jogamos lá para nossa caixa preta. Agora, é durante o sono leve, é durante o sono REM que acontece a fixação dessas informações. Durante o dia aprende, durante o sono profundo transfere a informação e durante o sono leve é que crava aquela informação para sempre, guarda ali na sua caixa preta. Ou seja, é um processo que acontece durante o dia inteiro. Então, durante o dia, nós captamos as informações. Durante a noite, dormindo, nós jogamos essas informações para uma caixa mais segura e depois fixamos essas informações. Vocês têm noção da grandiosidade que é isso? Os 2 primeiros anos, de 2 até 3 anos, especialmente nos 2 primeiros anos, é o período onde acontece o maior sinapsinogênese. O que é isso? É a fase de maior construção cerebral. O seu bebê está com o cérebro desenvolvendo absurdamente, principalmente nos 2 primeiros anos. Até os 3 anos, mas em especial nos 2 primeiros anos. Se o seu bebê, o seu maior potencial de desenvolvimento do seu cérebro, e o seu bebê não dorme, o seu bebê está perdendo conexões importantíssimas que não vão acontecer. É durante a fase leve de sono que os bebês desenvolvem ainda mais o seu cérebro, ou seja, formam mais conexões, fazem a sinapsinogênese, principalmente até os 3 anos, entre 2 e 3 anos. Um bebê que não dorme, ele nunca terá o seu cérebro inteiramente construído, ou seja, o prejuízo no sono nunca mais vai ser compensado. Então, quantas pessoas eu escuto falar? Mas o meu bebê, ele é super esperto, ele é super inteligente. Eu concordo, fico feliz por você, mas o quanto de potencial ele poderia alcançar e que você nunca vai saber. Nós nunca saberemos quais serão os prejuízos de não dormir agora, mensurando o quanto mais esperto, o quanto mais inteligente, o quanto mais bem-sucedido poderia ser em todas as etapas da vida se o seu bebê tivesse tido um sono de qualidade desde o começo. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Esse aumento de atividade cerebral que acontece durante o sono REM, ele é fundamental para o reparo do tecido cerebral e principalmente para a recuperação psicológica. O que é recuperação psicológica? Os bebês, eles têm consequências em vários
sistemas do próprio corpinho. Um bebê que não dorme bem, ele não equilibra a produção da grelina e da leptina. São dois hormônios fundamentais para a saciedade, que são dois hormônios fundamentais que a gente precisa entender sobre o apetite, sobre a saciedade. Tem estudos que mostram que crianças que não dormem bem na primeira infância aumentam em 3 vezes o risco de serem obesos aos 6 anos. E aí tem um outro estudo que traz pra gente que 60% das crianças obesas aos 6 anos serão adultos obesos. Olha como que uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Então, outro ponto importantíssimo das consequências, as crianças que não dormem bem, elas têm um humor muito mais estressado, elas têm um comportamento muito mais agressivo, elas têm muito mais ansiedade. Pensa aqui comigo, um bebê de 9 meses que não dorme bem é um bebê que ele já está na angústia da separação, na ansiedade da separação. E se ele não dorme bem, se ele fica mais ansioso, imagina como fica um bebê de 9 meses que não dorme em relação à sua ansiedade. São bebês mais estressados, mais irritados, que não mamam bem, que não se alimentam bem, que estão mais irritados até nas atividades, que você não consegue sequer fazer uma atividade no tapetinho, um passeio, um bebê mais estressado. E nas mães? E na gente? O que tudo isso causa? O que essa privação de sono toda causa? Essa privação de sono nas mães causa todos os sintomas que vocês já sabem aí. Estresse, ansiedade, angústia, desânimo. Então aumenta o risco de depressão pós-parto, aumenta o risco de depressão materna, que não é pós-parto, é uma depressão mais tardia, aumenta o índice de divórcio na família, as consequências são imensas. E o pior, o principal momento onde as pessoas começam a buscar ajuda é quando essas consequências já atingem ali o âmbito familiar. Ou seja, já tem a depressão materna, já tem as brigas constantes ali entre o casal, há um alto nível de estresse parental, ou seja, é mãe brigando com o bebê, pai brigando com o bebê, é casal brigando entre si. Então, tudo isso aumenta sim o índice de divórcio no primeiro ano de vida, aumenta o índice de demissão das mães no primeiro ano de vida do bebê. Então, nós não estamos falando só sobre sono, porque eu sei que tem milhões de pessoas na internet falando de sono sem estudar a fundo sono, sem ser especialista em sono. Não vou nem julgar sobre a formação profissional, se é médico, se não é, se é pediatra, se não é. Não vou julgar sobre isso agora, não vou falar nesse ponto. Mas a informação, ela não pode ser passada simplesmente como se o sono fosse um capricho, como se fosse só um agrado para as mães terem uma maternidade mais leve. É fundamental você ter uma maternidade mais leve, mas não é só por isso, não é só por você, é pelo seu bebê, é pela sua família. Então nós precisamos ter essa clareza de como funciona todo o processo, para que a gente saiba exatamente onde a gente quer chegar, o que nós vamos fazer. Depois que você vê, você não consegue mais desver.